Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo na Escola de Profecia. É um prazer enorme estar diante de vocês nesta hora, para darmos continuidade com a leitura, com a análise do livro Eventos Finais. Mas antes, quero compartilhar com vocês algo. Protestantes e católicos estão no caminho, se unindo para elevar o descanso dominical na sociedade. Irmãos, cada dia os eventos nos provam que estamos certos na nossa interpretação apocalíptica. Estamos a caminho de lá. E em breve nós veremos o mundo agitado com esta questão. Quando eu digo em breve, não estou dizendo quando, estou dizendo em breve. Em 12 de março de 2024, a Agência Católica de Notícias publicou algo com o título Um Novo Sábado. Um Novo Sábado. O que eles querem dizer com isto? Vejam aqui, irmãos. Mas antes vamos ler uma passagem. O grande conflito. A palavra de Deus ensina que estas cenas devem ser repetidas quando papistas e protestantes se unirem para a exaltação do domingo. A profecia de Apocalipse 13 declara que o poder representado pela besta com chifres semelhantes a cordeiro fará com que a terra e aqueles que nela habitam adorem um papado, ali simbolizado pela besta como um leopardo. Agora vamos para a publicação da Agência Católica de Notícias. Eles dizem, um novo sábado. Veja, irmãos, é dito. Celebração da Eucaristia Dominical é o sinal da nova e eterna aliança para os cristãos. Celebração da Eucaristia Dominical é o sinal da nova aliança para os cristãos. O que significa que os cristãos que guardam o sábado, na visão da Agência Católica de Notícias, não são realmente cristãos. Vejam, eles dizem, se o sabá foi sábado, por que enfatizamos o domingo? E eles respondem, a mudança de sábado para o domingo, do sábado para o dia do Senhor, está intimamente ligada à ressurreição de Jesus dentre os mortos. Isto é muito interessante. Vamos continuar. O domingo distingue-se assim do sábado, na medida em que o substitui, cumpre as verdades dele e anuncia o descanso eterno do homem em Deus. O domingo substitui então o sétimo dia, cumpre as verdades do sétimo dia. Então é principalmente a ressurreição que leva à adoração e adoração ao nosso Pai no domingo, em vez de sábado. Uau! Enganoso. Enganoso. Pena que não existe prova bíblica disto que eles estão falando aqui. Não só. Em 8 de março de 2024, a Hope 103.2 FM, que é uma estação de rádio cristã evangélica em Sydney, na Austrália, lançou O Sábado nos aponta para Jesus. Interessante, vejam aqui. O sábado aponta para Jesus. E eles dizem, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo, que se tornou o nosso dia de adoração. Esta transformação do sétimo dia para o primeiro aponta para uma nova criação em Cristo, cumprindo o prenúncio da renovação do sábado. Falando a mesma coisa, irmãos, de fato, Ellen White escreveu, papistas, romanistas e protestantes se unirão para a exaltação do domingo, usando os mesmos argumentos. Que pena que não existe prova bíblica disto que estão dizendo. Em 13 de março de 2024, a Crossway, que é um ministério de mídia global protestante, publicou A lei de Moisés importa para os cristãos hoje. A lei de Moisés importa para os cristãos hoje. Vejam aqui, irmãos. Está aí. A lei de Moisés importa para os cristãos de hoje. E eles dizem, nós reunimos muitas vezes no domingo, porque esse foi o dia definitivo em que o sabá tornou-se público. Aquele descanso tornou-se realizado. Então Jesus transforma o sábado. E lá embaixo eles dizem, a lei se transformou. Agora, se a lei de Moisés não é mais relevante hoje, por que é que os mesmos protestantes na América estão dizendo que temos que estabelecer uma nação baseada
nas leis bíblicas? Por que dizem que precisamos de uma nação judaico-cristã? Há uma incoerência aí, não acham, irmãos? Vejam aqui, compartilhei com vocês, mas eu retirei aquele vídeo por um mal-entendido aí. Acabei retirando, mas tem alguns pontos que eu acho que vocês precisam entender. Vejam, irmãos, evangélicos querem influência cristã, não uma nação cristã somente. Vejam, é dito, a maioria dos americanos quer ver alguém na Casa Branca que defenda suas crenças religiosas. Mais de metade dos cristãos de todas as tradições concordam em promover os valores cristãos. E estamos vendo qual é um dos valores cristãos que tanto católicos, protestantes, evangélicos concordam e desejam promover, certo? Continua. E cerca de 1/4 dos evangélicos brancos, protestantes negros e protestantes hispânicos apoiam a oficialização da fé. Que a fé cristã na América seja oficial. E isto quebra a Constituição. Que haja uma oficialização da fé cristã. Queridos irmãos, vejam aqui. A aterrorizante cruzada nacionalista cristã para conquistar a América. Um movimento evangélico extremista criou-se para formular as prioridades do governo de uma segunda administração. Quais são as prioridades do governo? Veja, irmãos, esse homem, ex-funcionário do Departamento de Estado de Defesa da antiga administração, trabalhou na elaboração de uma declaração de missão mais ampla para o movimento nacionalista cristão. E eles dizem: afirmamos que a lei de Deus é duradoura e obrigatória para todas as pessoas em todos os momentos. Bem, acabamos de ver um post em que os evangélicos dizem que a lei de Moisés ainda é relevante hoje. E no artigo eles dizem que não. E vem nos dizer agora, protestantes americanos, a lei de Deus é duradoura e obrigatória para todas as pessoas em todos os momentos. Como entender isto? Incoerência, certo? Na verdade, o que eles querem nos dizer é que o sábado judaico foi abolido e no lugar dele está o domingo. Por isso, a lei tem que ser obrigatória, junto com o domingo cristão. Vejam aqui, irmãos, negamos que autoridades civis fiéis possam governar de forma autônoma do governo de Cristo. E o documento prossegue reivindicando o castigo corporal em casa, defendendo a abolição da educação pública e apelando ao recrudescimento da punição da blasfêmia pública. Quem falou isto? É um dos vídeos que apresentamos na Escola de Profecia. Stephen Wolf, best-seller do livro O Caso do Nacionalismo Cristão. Ele falou claramente que precisamos de leis sabáticas, com punição à heresia, não punição à ortodoxia, não punição ao que a maioria crê, punição à heresia. Irmãos, não só. Nessa declaração de missão dos nacionalistas, eles prometem convocar a nação nas suas leis e reconhecer o senhorio obrigatório de Cristo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus guerreiros lutariam para tal. Eles também pretendem declarar dias solenes de humildade e arrependimento. Não há dúvidas, irmãos. Qual será esse dia? Não há dúvidas. Glória a Deus, que estas coisas não vão acontecer antes que o povo de Deus seja batizado pelo Espírito Santo, a chuva seródia, para transmitir e cumprir sua missão. Irmãos, nós lemos aqui: os desígnios dos homens perversos, os inimigos da igreja, estão sujeitos ao seu poder. Ao poder de quem? Ao poder de Deus e à sua providência. Ele irá conter as forças das trevas até que o aviso seja dado ao mundo e todos os que o irão ouvir estejam preparados para o conflito. Estejamos então preparados para esta grande obra. Vamos lá ao 2º capítulo do livro Eventos Finais. É dito aqui, irmãos: estranha e momentosa história está sendo registrada nos livros do céu. Eventos que, segundo foi declarado, precederiam de perto o grande dia de Deus.
Tudo no mundo está em agitação. A sociedade está numa agitação. A paz mundial está comprometida. A economia está numa incerteza. A ecologia está numa incerteza. O mundo está em agitação. E o livro continua nos mostrando mais eventos do tempo do fim, falsos cristos e falsos profetas. E a irmã White teve experiência com um falso profeta. Lemos aqui, irmãos. Ergueram-se falsos profetas, enganando o povo e levando grande número ao deserto. Mágicos e exorcistas, pretendendo miraculoso poder, arrastaram o povo após si às solidões das montanhas. Mas esta profecia foi dada também para os últimos dias. Este é mais um indício do segundo advento de Jesus Cristo. Já não podemos hoje contar o número de profetas que surgem por aí, operando grandes sinais, milagres, que só lançando a mão o povo cai. Só de tocar, as pessoas tremem, as pessoas ficam agitadas. Um poder sobrenatural. Sem contar com o número de cristos que aparecem agora, operando milagres, rendendo uma fortuna, grana. E eles dizem, somos Jesus, ou sou Jesus. E as pessoas realmente acreditam que esses são o Cristo. Vejam, irmãos. Ele afirma que é Jesus Cristo de volta dos mortos para espalhar uma mensagem que ele chama de verdade divina. Eu confirmo que ele é o real Jesus. Eu sou o único Jesus. Único Jesus. É interessante que no erro em que essas pessoas estão vivendo, agem como se fosse verdade. Pregam, dão o seu melhor para o erro que estão seguindo. E você que conhece a verdade, você que conhece o Cristo verdadeiro, o que está fazendo neste tempo? Mais sinais que Jesus deixou. Aqui no livro Eventos Finais nos é apresentado a glutonaria e intemperança. Sinal dos últimos dias. Lemos, irmãos. Comer, beber e vestir-se tornam-se o alvo da vida para o mundo. Por isso que Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Comiam, bebiam. Irmãos, comer e beber é importante para a manutenção da vida. Mas quando nós colocamos como alvo de nossa vida comer, beber, vestir-se, perdemos o foco. Perdemos o foco e continua. Tal estado de coisas existia antes do dilúvio. E este estado de dissipação é uma das marcantes evidências da breve terminação da história terrestre. Olha ao seu redor. O que há de mais? Consumismo, bebidas alcoólicas, fabricação de alimentos não saudáveis. As pessoas perecem por comida não saudável. Glutonaria e intemperança, sinal dos últimos dias. Mas não se para por aqui. Agitação, guerras, rumores de guerras no mundo. Estamos lendo o segundo capítulo do livro Eventos Finais. Vejam, irmãos, nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e se apaixonara por um conjunto de falsidades. Estamos vendo isto hoje? Sim ou não? Sim. A terra estava cheia de violência. A guerra, o crime e o homicídio eram a ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. Infelizmente, hoje a violência é instigada por líderes religiosos, por motivações religiosas. Quando vemos o que está acontecendo lá, em Israel, Gaza, motivos religiosos. Irmãos, consideram o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, Gaza, Afeganistão, Iêmen e aqui em Moçambique. Começou em 2017 a insurgência desse chamado Estado Islâmico. Multidões de pessoas estão saindo de suas terras. O país está ficando desestabilizado. Quando Israel foi invadida por esse grupo a mais, vocês viram o número de reféns, mulheres indefesas, sendo colocadas como reféns. Crueldade no mundo. O nosso mundo está assim. Sinal dos últimos dias, meus irmãos.
a perversidade e crueldade dos homens alcançarão tal atitude que Deus se revelará em sua majestade. Aleluia! Deus não vai ficar calado diante de tanto mal existente neste mundo. Nós temos um Deus de amor, um Deus que criou o ser humano para que ele fosse feliz. Nós não temos um Deus indiferente quanto ao sofrimento. Temos um Deus que vê, um Deus que vai agir. Muito em breve a impiedade do mundo terá atingido seu limite e, como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Quem estará em pé? Quem escapará aos juízos que cairão sobre a terra? Lembram do nosso estudo de ontem? Não basta apenas ter fé nos juízos que virão. Precisamos agir de acordo com a nossa fé para que escapemos aos juízos que cairão. Irmãos, haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transporão seus limites. Não se fala de epidemias, Covid-19. E parece que a cada mês surge uma nova variante. Estamos vendo uma apreensão mundial por surgimento de vírus. As pessoas estão preocupadas. A comunidade internacional está preocupada com a situação. É Moçambique agora que estamos falando. Está vendo esse surto da conjuntivite. As pessoas preocupadas. Mas isto nos mostra que a segunda vinda de Cristo está próxima. Furacões, guerras, privações, que ocasionam o quê? Fome no mundo. Tsunamis, ciclones, inundações. É o que nós estamos vendo agora. Moçambique ultimamente vem sendo afetado por desastres naturais. Não falo só de Moçambique. Quase todo mundo passa por isto. Meus irmãos, lemos aqui, em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida uma advertência. Qual é essa advertência, irmãos? De que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Os homens podem desperdiçar, podem desprezar a graça de Cristo, mas ela um dia vai terminar. Haverá fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, de ouvir a palavra de Deus e não encontrar. Meus irmãos, os sinais da volta de Jesus Cristo estão aqui. Nós estamos vendo. Não há como negar isto, irmãos. Não há. E a pergunta que eu faço, como é que nós reagimos a estes sinais? O que Deus pretende em permitir que estes sinais apareçam e nós vejamos? Está aqui, irmãos. Esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si. Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Deus está permitindo que os desastres aconteçam. Sabe para quê? Para o jovem que ainda está entretido com as pornografias, caia em si. Para que o fornicador caia em si, o adúltero caia em si. Para que a igreja de Deus caia em si. Para que deixemos de lado o nosso orgulho. Para que deixemos de lado a indolência, a frieza. Caiamos em nós e reconheçamos que Jesus está às portas. Nos levantemos para cumprir a nossa missão. Embora vendo estes sinais, jamais precisamos ou jamais podemos nos desesperar. Não há motivos de desespero. Porque o Deus que permite que isto aconteça, promete também nos guardar, se nos abrigarmos em suas asas. Vejam aqui, irmãos. Assim como aquela complicação de semelhanças de rodas se achava sob a direção da mão que havia sob as asas dos querubins, o complicado jogo dos sucessos humanos acha-se sob a direção divina. Em outras palavras, os sucessos humanos na construção de mísseis, na construção das grandes tecnologias, acha-se na mão de Deus. E Deus não permitirá que o homem use isso para a destruição da humanidade. Não precisamos temer. Por entre as contendas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra.
Não há nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos guiou até aqui. Atos capítulo 3, verso número 19. Arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Este é o convite para nós. Não precisamos temer os eventos finais. O que é que nós precisamos? Arrependimento. Voltar para Deus. Confessar os seus pecados. Ter a certeza de que o seu nome está no livro da vida. Tendo isso, irmãos, aconteça o que acontecer, nós estaremos em paz. Eu verei no próximo vídeo, aqui no nosso canal, para darmos continuidade com o livro Eventos Finais, contextualizando com aquilo que estamos vendo agora. Até lá.